Fala galera evoluída, beleza? Aqui é o Ricardo Motai, professor da Evoluir Aulas e Cursos, e nesse vídeo eu vou te dar 6 dicas para você estudar online, para você que faz um curso de educação à distância. Mas antes eu queria mandar uma saudação evoluída para Mônica, que comentou, qual foi o vídeo? Como estudar melhor a técnica das 3 etapas. Eu amo seu canal, assisto todos os vídeos, me ajuda bastante, mas eu faço EAD, então é bem diferente, mas não deixe de assistir. Parabéns! Muito obrigado, Mônica, tá sempre comentando aí no nosso canal. E hoje esse vídeo aí vai valer muito para você, porque nesse vídeo, como eu já falei, a gente vai falar sobre dicas para estudar à distância. Bom, essas dicas elas valem não só para você que está fazendo uma faculdade na educação à distância, mas se você, por exemplo, está estudando pro Enem, em casa, estudando sozinho, através de videoaula, então essas dicas também vão te ajudar muito, então presta bastante atenção, beleza? Dica número 1. Organização. É muito importante que você tenha não só uma agenda, que pode ser tanto física quanto virtual, um aplicativo, mas que você tenha também um cronograma de estudos. Organizar-se nos estudos é muito importante. Isso por vários motivos, né? Primeiro deles, quando você tem um cronograma de estudos, por exemplo, você vai ter um tempo reservado para seus estudos. Como é você mesmo que monta os seus horários, se você não priorizar, se você não reservar um horário para os seus estudos, tanto para você assistir às aulas, às videoaulas, quanto para você estudar o material que é proposto, se você não reserva esse tempo, as outras coisas, as outras demandas do dia a dia, as tarefas de casa, as tarefas do trabalho, as outras coisas acabam ocupando todo o seu tempo e você vai só deixando para depois o estudo. Consequentemente, você acaba não estudando nada. Outro motivo que faz ser muito importante você ter uma agenda é que você precisa estar bem atento às datas de entrega dos trabalhos. Quando você está fazendo um curso presencial, o professor ele vai estar sempre te alertando ali sobre a data de entrega de trabalho. Alguns, né? Uns nem tanto assim. Bom, mas mesmo que o professor não alerte, você tem os seus colegas que estão sempre te lembrando, tem que entregar o trabalho, o dia tal. Nesses casos, é muito mais difícil você esquecer do trabalho, a menos que você é malandro de verdade, né? Então, quando você estuda no EAD, você precisa, você mesmo, controlar essas datas de entregas de trabalho. Então, você precisa ter uma agenda e anotar. E uma dica legal é o seguinte, isso vale para qualquer um, não só para quem estuda EAD. Quando você tiver um trabalho, anote sempre o trabalho em 2 dias. Anote o trabalho no dia em que ele é passado e no dia que ele é para ser entregue. Por exemplo, se o professor passa um trabalho no dia 2 para ser entregue, sei lá, no dia 12, então escreva lá na sua agenda, tanto no dia 2 quanto no dia 12, o trabalho que deve ser feito. Assim você não corre o risco de, por exemplo, se você só escrever no dia 2, passar o tempo, você esquecer e não entregar o trabalho no dia. Outra coisa legal também de se ter o cronograma é que você não vai deixar para estudar tudo na última hora. Isso é muito comum, não só nos cursos EAD, mas nos presenciais também, né? Muita gente acaba deixando para estudar muitas vezes só no final, só na véspera da prova. E eu já postei aqui um vídeo falando como que isso pode ser prejudicial para você, né? Eu vou deixar o link aí abaixo, o vídeo o maior erro dos estudantes. Mas no curso EAD isso ainda é mais grave, porque como você não tem uma pressão de fora, um professor, ou mesmo uma turma te incentivando a estudar, se você não monta o seu cronograma de horário, seu quadro de estudos, você acaba deixando mais matéria acumulada para a véspera da prova. A segunda dica é, tenha um local reservado para seus estudos. Muitas pessoas que fazem cursos EAD estudam em casa, só que em casa muitas vezes tem vários tipos de interrupções. Além disso, como você está estudando em casa, a chance de você se distrair é muito maior. A chance de você interromper o seu estudo para ir fazer um lanche, ou ir no banheiro, ou tirar uma soneca, enfim. Então é legal que você tenha um local reservado especialmente para os estudos, de forma que você associe esse local com o estudo. Não só você, às vezes os seus familiares também vão conseguir associar esse local ao seu estudo. Isso é legal também porque ajuda você a construir, de certa forma, um ritual, né? A partir do momento que você começa a separar e reservar esse local apenas para o estudo, então, a partir do momento que você entra nesse local, é como se você estivesse entrando numa biblioteca, você já começa a se preparar mentalmente para o estudo. Agora, se em casa a quantidade de distrações ou de interrupções for muito grande, você não conseguir controlar isso, é muito interessante você avaliar a possibilidade, então, de ir estudar numa biblioteca,
onde o espaço já é propício para o estudo. Ou mesmo que não for numa biblioteca, se você conseguir encontrar um local mais calmo, mais reservado para o estudo, isso vai ser excelente. A dica número 3 é: tenha bastante atenção à sua disciplina. Você precisa de disciplina para estudar todas as disciplinas do seu curso. Quando a gente está fazendo um curso presencial, a gente acaba vendo a matéria de um jeito ou não, porque você está lá na sala, o professor está lá explicando, você, de certa forma, se obriga a estar presente na aula, porque porque o professor faz chamada, enfim. De uma forma ou de outra, você acaba estando lá presente e vendo pelo menos uma parte da matéria. Agora, quando você está estudando em casa, você precisa ter muito mais disciplina para conseguir estudar tudo dentro do programado. Não adianta nada você ter um cronograma de estudos e simplesmente não usar, você montar um cronograma, um quadro todo bonitinho e deixar ele de lado. Isso aí não vai servir de nada. Então você precisa ter essa disciplina, estar atento a isso para conseguir cumprir com esse quadro. Você deve evitar ao máximo deixar para a última hora tanto seus estudos quanto seus trabalhos e também tomar bastante cuidado com a procrastinação, né? Ficar deixando para fazer as coisas depois, isso aí acaba te dando uma rasteira no final das contas. A dica número 4 é foco. Você precisa de muito foco para conseguir desenvolver bem nos estudos. A distração já é comum nos cursos presenciais, né? Muitas vezes a gente vê turmas em que os alunos estão lá dentro da sala, mas estão mexendo no celular o tempo todo. E se lá já tem a figura do professor ou da professora que, de certa forma, impõe assim uma certa restrição, imaginem então nos cursos online em que não tem ninguém, absolutamente ninguém, te vigiando. Muito mais fácil você perder o foco, a menos que você desenvolva conscientemente estratégias para evitar isso, perder o foco. E é ainda mais complicado pelo fato de que quando você está fazendo um curso à distância, você vai fazer esse curso à distância pela internet, que é a principal fonte de distração do nosso mundo moderno. Então aqui eu queria te dar 2 dicas para você conseguir desenvolver o foco. Na verdade, já postei vários vídeos aqui no canal para você conseguir ter mais foco nos seus estudos, mas aqui eu queria te dar 2. A primeira delas é: existem alguns aplicativos, softwares que travam a sua distração. Trava, por exemplo, aplicativos como Facebook ou então WhatsApp. Você pode utilizar esses aplicativos para, quando você estiver estudando, travar, bloquear o seu acesso ao Facebook. Isso faz com que você perca menos facilmente o foco nos estudos. Uma outra dica é a seguinte, ó. Você pode usar 2 navegadores de internet diferentes. Um desses navegadores você vai deixar exclusivamente para os estudos, para trabalho, enquanto que o outro navegador você vai deixar exclusivamente para diversões, distrações. Por exemplo, eu costumo usar o Chrome e o Firefox. Então eu posso escolher um deles para usar exclusivamente como trabalho. Então, por exemplo, toda vez que eu acessar o Chrome, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu não vou me permitir usar o Chrome para, por exemplo, navegar no Facebook. Por outro lado, toda vez que eu usar o Firefox, eu vou usar ele como um recreio. Então eu posso usar o Firefox para mexer no Facebook ou então olhar sites de notícias, enfim. Você vai estar, de certa forma, associando cada um dos navegadores a uma atividade. Isso vai te ajudar a manter o foco também, além dos aplicativos que existem, inclusive, não só para celulares, mas também para navegadores de notebook e computador. Se você fizer uma breve pesquisa, eu tenho certeza que você vai encontrar vários aplicativos desse jeito. Você pode testar alguns e ver qual que se adequa melhor a você, beleza? Dica número 5. Faça anotações. Eu também já postei um vídeo aqui no canal falando sobre copiar ou não copiar, eis a questão. Então, quando você está fazendo um curso EAD, mesmo que o professor disponibilize todos os slides para você fazer um download, é muito importante que você tome anotações, que você faça anotações com lápis e papel mesmo e que você escreva com suas próprias palavras. Uma das grandes vantagens do EAD é que você consegue controlar o ritmo de exposição do conteúdo. Então você está lá assistindo uma aula e aí você pode a qualquer momento dar um pause lá e fazer as suas anotações e aí depois você dá o play de novo e continua vendo a explicação. Então você deve abusar disso aí, mas de uma forma inteligente. Se você der um pause no vídeo e simplesmente copiar, transcrever o que está escrito no slide, isso aí não vai te dar muito retorno não. E se você fizer simplesmente o download do slide, isso vai te dar um retorno ainda menor. Então o ideal é que você faça as pausas no vídeo,
mas que você faça anotações utilizando as suas próprias palavras sobre o que você entendeu daquilo que foi explicado. E isso vale também para um curso presencial, com a diferença de que você não consegue pausar o professor lá, né? Mas a ideia é, em vez de você simplesmente tirar uma foto do quadro, ou você copiar tudo que o professor escreve ou tudo que o professor fala, o mais eficiente é você fazer anotações usando as suas próprias palavras. E eu espero que você esteja aí fazendo anotações sobre esse vídeo com as suas próprias palavras, né? E a dica número 6 é: você não está sozinho. Mesmo fazendo um curso EAD em que o contato, a interação com outras pessoas é menor, já que você não está vendo as pessoas ali do seu lado, você não está conversando cara a cara com o seu professor, você não está o tempo todo interagindo com eles como num curso presencial, mesmo assim você ainda não está sozinho. Você pode utilizar, por exemplo, os fóruns de discussão do seu curso, ou então os grupos de mensagem para trocar ideias, trocar materiais, discutir, tentar tirar dúvidas com os seus colegas do curso. E essas discussões, quando elas são bem desenvolvidas, elas são muito ricas e elas podem te ajudar a entender melhor, por exemplo, uma matéria ou então conseguir resolver um exercício de uma forma mais fácil. Agora, uma coisa muito importante é que você busque ter o máximo de clareza possível na sua comunicação. Porque quando a gente está conversando com a outra pessoa, cara a cara, a gente tem a comunicação não só verbal, ou seja, as palavras que a gente está falando, mas também a gente tem a comunicação não verbal, que inclui, por exemplo, os gestos, a fisionomia, inclusive o tom de voz dessa pessoa. Então, a gente consegue entender a mensagem que ela está passando com mais clareza. Agora, quando a gente está num curso EAD em que a nossa comunicação muitas vezes se restringe às mensagens que você escreve, então você tem que tomar bastante cuidado para que a sua mensagem seja clara, porque senão a outra pessoa do outro lado, ela pode acabar entendendo uma outra coisa que você nem imaginou em dizer. Então tenha bastante cuidado aí com a ortografia, com a gramática, com a elaboração das frases. Quanto mais atento você tiver a isso, mais clara será a sua comunicação e melhor será o seu retorno. E isso aí é bem claro porque quem nunca passou por uma situação de mandar uma mensagem, por exemplo, um SMS para uma outra pessoa, uma mensagem no WhatsApp, e a outra pessoa não entender nada ou entender algo totalmente diferente do que você quis dizer. Então essas daí foram as 6 dicas para você que estuda à distância. E quando você conseguir aplicar realmente essas dicas, isso vai ser uma grande vantagem para você, porque todas essas dicas elas podem repercutir em outras áreas da sua vida. Por exemplo, quando você consegue desenvolver disciplina para estudar, você naturalmente passa a aplicar essa disciplina no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida social, enfim. Então encare isso como uma grande oportunidade que você está tendo para não só aprender um conteúdo novo através do curso à distância, como também para desenvolver novas habilidades, que foram as dicas que eu te dei nesse vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, clica aí em gostei, compartilha esse vídeo com alguém que você conheça que esteja fazendo um curso EAD ou que esteja estudando sozinho para o Enem. E se você tem alguma pergunta ou comentário, deixa aí embaixo para mim, porque quem sabe eu não escolho a sua pergunta para gravar um vídeo respondendo ela. Lembra de se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeos novos para você. Beleza? Valeu!